Haaland e Kevin De Bruyne. Um tem 2 assistências e 1 gol. Outro tem 2 gols e 1 assistência. Tudo nessa mesma partida. Quem é quem? Começa o vídeo com uma charada que tem uma resposta óbvia se você assistiu a esse atropelo do Manchester City para cima do Arsenal, cara. É impressionante a diferença que existe hoje, neste momento da temporada, entre essas duas equipes, né? Eu vou começar falando do lado vencedor, mas evidentemente também falo do lado do Arsenal, porque eu discordo dessa onda que é adjetiva de pipoca, de pipocada, de cavalo paraguaio, enfim, não gosto desse tipo de coisa. Não acho, inclusive, que se aplique ao caso do Arsenal, mas daqui a pouco eu entro nos pormenores dessas minhas impressões. Começando, puxando por essa dupla, né, de Erling Haaland, que sai com mais assistências do que gols, e de Kevin De Bruyne, que sai com mais gols do que assistências, é possivelmente a melhor dupla do futebol mundial neste momento, no mínimo entre as, né? É claro que a gente tem que olhar, neste momento não mais, mas na temporada Osimhen e Kvaratskhelia no Napoli, a gente tem que olhar para o trio de ataque do Real Madrid, muitas vezes foi mais Vinícius e Rodrigo nesta temporada, mas agora o Benzema também chegou por ali, enfim. E tem outras que evidentemente eu estou esquecendo por aqui, Martinelli e Saka, mas, cara, hoje esses dois destruíram o Arsenal, não sozinhos. O time do Manchester City, como todo, jogou muito bem. Akanji na esquerda, Rúben Dias mais uma vez, John Stones mais uma vez, Jack Grealish, Rodri, enfim, cara, you name it. Você escolhe qual jogador, porque é impressionante essa atuação do Manchester City num jogo dessa envergadura, né? É para ganhar e passar um recado nessa briga entre esses dois times pelo título da Premier League. O que eu quero falar do Haaland, primeiro, entre tantas coisas para falar aqui, esse vídeo vai ficar longo, hein? Nossa Senhora! A gente tem que... Quando eu e outros falávamos de um melhor encaixe do Haaland ao Manchester City, meses atrás, pós-Copa, mais especificamente, apesar da avalanche de gols que o Haaland já entregava ao Manchester City, esse jogo é a resposta. Esse jogo é a resposta. E por isso que eu não gosto de quem ironiza quem falava isso depois de um jogo como esse, porque esse jogo do Haaland é melhor do que vários outros que ele saiu com mais gols. O jogo de hoje, o Haaland poderia ter saído com, além das 2 assistências, 4 gols marcados. Porque ele teve chances para isso. Ele criou chances para isso, inclusive. Mas ele não saiu. É engraçado que no jogo em que o Haaland, ele, além de flecha, ele é arco, ele deixa de ser tanto flecha, por causa do Ramsdale, que é um goleiraço. Mas também porque ele mesmo não finalizou tão bem em algumas oportunidades, como de costume, né? Então, cara, hoje foi um jogo completinho do Haaland. Foi um jogo em que ele volta para buscar, para criar. É assim que o Manchester City cria o primeiro gol e outros tantos lances, mas abre a porteira com o lançamento do John Stones. O Haaland bota o holding no bolso, envelopa o holding, gira e entrega a bola para o De Bruyne fazer um gol de De Bruyne. Um gol de gênio. E daqui a pouco falaremos de De Bruyne também. Então, assim, eu já vou trazer rapidamente uma declaração do Guardiola pós-jogo, na entrevista coletiva, sobre esse Haaland mais, que complementa mais o time fora o abuso que são os gols deles, né? Um Haaland mais completo. O Haaland numa noite de um atacante que o Guardiola quis antes. O Haaland numa noite de Harry Kane. Palavras minhas, não do Guardiola, agora vamos às palavras do Guardiola. We cannot be in the box because Arsenal plays so high. So that's why they are not in the box. The teams will defend so deep, and after that they will be in the box, and the spaces are different. So the people say, how you want to play? Tell me how is the opponent going to defend me or attack me. And after we want to adjust something, but we know for the 2 times we play against them that we struggle a lot in FA Cup here, we struggle a lot in Emirates, and we try to adjust something. The principles are the same, but the space is behind. We can do it. I said we have to run. And Kevin and Erling is his quality they have. It's fantastic as goal, score as much goals as possible, but we have to be involved in the game
You don't like to touch balls? So I love it. So yeah, come and play. And don't lose your identity to score goals. But I don't like a player that's there just to 10 players do the process and I'm going to score goals. Always you can be involved. And Link with him is a really good player because he has the quality to keep it, to set the ball, and after we can run. And I think he's doing really well. Achei bastante interessante essa análise do Pepe. Sobre o contexto estatístico do Haaland, né? Vamos às atualizações. Dentro da Premier League agora ele ultrapassa o Mohamed Salah e é sozinho o recordista de gols em uma só edição da Premier League no formato de 38 rodadas. Agora ele tem 33 gols, supera o que o Salah conseguiu em 17, 18, 32. E ele está a um de igualar o recorde absoluto de 34 gols em uma só temporada, recorde alcançado tanto por Alan Shearer quanto por Andy Cole em 2 temporadas diferentes, quando a Premier League tinha 42 rodadas. Então o Haaland vai fazer muito provavelmente isso em menos tempo e vai se isolar como maior artilheiro em uma só temporada, em qualquer versão que a Premier League já teve. Na temporada como um todo, em todas as competições, o Haaland agora ele em 43 partidas, por sinal, o maior número de partidas que o Haaland já jogou em uma só temporada, saúde física dele no Manchester City é maior do que em qualquer outro momento da vida dele, ele esteve envolvido diretamente em 57 gols. 43 jogos, 57 participações diretas em gols, 49 marcados por ele mesmo e 8 assistências, 2 hoje, repito. São 15 participações diretas em gol a mais do que qualquer outro jogador nas 5 principais ligas europeias. Então, ele, em média, ele ou marca ou assiste a cada 58 minutos. Esse garoto, ele tem que estar em qualquer conversa sobre bola de ouro. Ele tem que estar. Assim como o Vinícius, talvez o Benzema, o Messi já está por conta da Copa do Mundo. Enfim, esse é outro assunto que a Liga dos Campeões vai definir muito bem as diretrizes, né? Vamos passar para o Kevin De Bruyne e eu repito algo que eu falei aqui antes no canal. Quando é que vamos colocá-lo de fato na conversa entre os maiores meias, se não o maior da história desta competição? Junto com Gerrard, junto com Lampard. Porque ele tem que estar. Junto com Scholes. Eu não coloco o Giggs nessa porque o Giggs era mais ponta. Ele tem que estar ou ele tem que liderar, viu? É porque, tudo bem, é complicado você comparar obras acabadas com uma obra em construção. Mas, ao mesmo tempo, a gente às vezes tropeça num exagero de saudosismo para valorizar só o que passou e não o que está diante dos nossos olhos. E valorizemos o De Bruyne, então, porque ele é um espetáculo de jogador e possivelmente o maior meia que essa Premier League já viu. Só estou dizendo isso. Ai. Cara, tá encaminhado o título, né? Do Manchester City. Tudo bem, ainda faltam jogos em disputa. O Arsenal tem mais 5 para jogar, o City tem mais 7. Neste momento, a tabela, e eu espero que eu lembre de colocá-la na edição, não culpem o editor do último vídeo, tá? Eu sou o editor dos meus próprios vídeos e às vezes eu esqueço. Coloco a tabela, espero eu aí, na briga pelo título. O Manchester City agora tem 2 pontos a menos do que o Arsenal, com 2 jogos a menos do que os Gunners. Então, assim, cara, tá encaminhado. Tá totalmente nas mãos do Manchester City, faltando 7 jogos para o fim da competição, para o atual bicampeão, que está muito próximo, portanto, de chegar ao 3º título consecutivo, ao tricampeonato, algo que apenas o Manchester United conseguiu na história dessa competição em 2 oportunidades. E o City pode ser o 2º clube da mesma cidade, inclusive, a conseguir esse feito. Conquistaria a 5ª edição das últimas 6 e é um domínio claro, quase que absoluto, se não for de fato, mas eu não tropeço no argumento de dizer que a Premier League está virando um campeonato estadual, está virando uma Ligue 1, está virando uma Bundesliga. Digo o porquê. Por mais que o Manchester City tenha finanças que ele pode esbanjar,
pujantes, eu sinto que ele depende muito mais do treinador e ele tem muito menos diferença para outras finanças da mesma liga do que tem PSG na Ligue 1, do que tem Bayern de Munique na Bundesliga. Entende? Então acho que esses têm situações financeiras tão acima do restante que mesmo com treinadores mais ou menos o título vai lá e campanhas mais ou menos o título vai lá e é carimbado. Aqui não. No dia que o Guardiola sair desse clube, ele vai sair algum dia, acho que o City vai ter dificuldades para manter esse domínio nacional, que não é só na Premier League, nas Copas também, principalmente na Copa da Liga Inglesa, mas agora pode renovar um título na Copa da Inglaterra. De qualquer forma, por isso que eu distancio, tá? Eu distancio a situação do City na Premier League com o de outras ligas com domínios já absolutos. Não sei se você concorda ou se você discorda de mim. Até porque, cara, a Premier League, ela nasceu, olha o tchauzinho ali pro João Castelo Branco me filmando, hein? Coitado dele, eu não vou nem chamá-lo para cá porque vai ser complicado, deve estar triste. O ponto é, a Premier League ela já nasceu sendo isso, mais ou menos. Das 10 primeiras edições, o United conquistou 7 com o Ferguson. Então, e era o Ferguson, mais do que as finanças do Manchester United. A saída do Ferguson provou isso. E acho que a saída do Guardiola também provará. Por mais que o Manchester City tente se cercar de uma rede de segurança. Eu não vou nem te chamar porque você está triste. Não precisa. Eu respeito o momento. Tudo bem? Tô gravando, mas daqui a pouco eu fecho. Vai embora? Tá, já volto lá. Não vou, coitado, até se ofereceu, mas não vou chamá-lo para... Respeito o momento. Então vamos falar do Arsenal. Vamos falar desse Arsenal que perde para o Manchester City de maneira muito forte, mas eu não compro a ideia de que o Arsenal está amarelando, está pipocando, etc e tal. Não, cara. Eu me recuso, porque o Manchester City é quase que imperdoável. Eu já disse em outro vídeo recente, cara. Vocês viram as pontuações que o Liverpool foi vice-campeão? 97 e 91? Pô, ou 92, eu acho, na temporada passada, né? Cara, é inacreditável. O Manchester City exige do adversário o que o futebol não permite, o que o esporte não permite, que é a perfeição. O Liverpool foi vice perdendo um jogo em toda a Premier League, cara. Tudo bem, o Arsenal tem problemas, é óbvio que tem problemas. É óbvio que essa sequência agora é bastante negativa. O segundo turno não é tão bom quanto o primeiro, e eu vou trazer um dado aqui do Mr. Chip, que é um cara muito bom de estatísticas. Ele traz aqui, olha, no turno, o Arsenal fez 50 de 57 pontos, o aproveitamento de 88%. Um negócio absurdo, nível Manchester City, e maior até, né, do que esse Manchester City. No segundo turno até aqui, de 14 partidas, dos 42 pontos, 25 conquistados, o aproveitamento caiu de 88% para 59%. É uma queda franca. Não só eu, muita gente alertava isso lá no começo, né, de que para brigar com esse Manchester City, o Arsenal teria que ter gás até o final, e o elenco não me mostrava isso. Reforçou bem na janela de inverno, mas não o suficiente. Por exemplo, você não pode ter o holding como opção direta para o Saliba. Não tem como, para competir com esse Manchester City. Em outras épocas da Premier League, talvez fosse suficiente. Você bater o que o Arsenal pode bater, mais de 80 pontos aí, 85, quase 90, e ser campeão. Era o natural. Agora não é mais. Agora você precisa de 90 mínimo ali, chão, para você conseguir competir com esse Manchester City. Então o Arsenal não tem estofo para aguentar. E aí também acho que tem a parte psicológica, né? Os 3 empates anteriores foram duros, e é difícil você não tomar uma pancada no seu emocional, na sua confiança depois daquilo, ainda mais vindo para um estádio em que o Manchester City transformou em alçapão, quando é jogo grande, quando joga com essa volúpia. E é um negócio realmente muito,
muito difícil. Então eu não gosto de usar a régua do Manchester City para determinar se a temporada do Arsenal foi tudo que poderia ser ou não. Inclusive, é acima das minhas expectativas. Brigar pelo título é algo que não estava nos meus planos, nas minhas projeções. E o Arsenal hoje, com a derrota do Brighton para o Forest, confirma matematicamente vaga na próxima Liga dos Campeões. É um passo adiante no planejamento. O Arsenal que não participa da Champions desde 16 e 17. Já tem muito tempo que o Arsenal não participa da Champions. A última vez foi com o Wenger. Então, que tenhamos a compreensão de que essa é uma fantástica temporada, repito, fantástica temporada do Arsenal. Vamos ver como termina, faltam 5 jogos, todos dentro da Premier League, jogos difíceis, né? Acho que agora é Chelsea, depois Newcastle, mas enfim, elogios para a temporada do Arsenal e o Arteta sabe disso. I cannot from the stats because the stats at the start of the season that Arsenal was going to finish 6th or 7th, and we are where we are with 5 games to go, and those players deserve a lot of credit to be 9.5 months against this team being where we are, and still 5 games to play, 5, and I've been almost 22 years in this country. I've seen a lot of things, and I know how much it shifts from game to game. There are not 2 equal games in this league. And first of all, we have to lift our players because they suffered tonight and they played against an exceptional team. They know that, but we are an exceptional team as well. But today we weren't at the races at the level that it was required to win the game. Deixa eu finalizar aqui o vídeo com alguns palpites sobre outros jogos que eu não vi, mas é só, enfim, palpites genéricos, desculpa. O Liverpool consegue engatar, acho que a 4ª vitória consecutiva, né, na Premier League. 2-1 para cima do West Ham fora de casa. O Paquetá numa boa fase, hein? Decisivo para os gols do West Ham. Mas o Liverpool consegue vencer. Eu só acho que está tarde, né, para sonhar com a Liga dos Campeões. A distância para o Manchester United, que tem jogos a menos do que o Liverpool, acho que já é praticamente inalcançável. Veremos. O United que entra em campo nesta quinta-feira contra o Tottenham e terá vídeo aqui no canal depois. E o Chelsea, minha gente. Eu já assumi no Twitter, né, o meu erramos com a previsão de que o Lampard seria até uma boa enquanto temporário, né? Enquanto técnico tampão para o fim da temporada. Achava que ele conseguiria trazer para o Chelsea alguma coisa que o auxiliar do Potter não conseguiria, né, o Bruno Saltor, mas ele aparentemente conseguiu piorar o que já era quase que impiorável, inventando uma palavra aqui, acredito eu. Então, erramos. A vitória do Forest sobre o Brighton, que eu já mencionei, teve marca brasileira com o gol do Danilo. O Felipe, pelo que eu li, mais uma grande atuação. Acho que ele vem sendo o principal brasileiro desse Forest, desde que primeiro o Scarpa chegou e depois o Felipe e o Danilo. Vitória importantíssima nessa briga contra o rebaixamento e contra um ótimo, excelente time, que é o Brighton do De Zerbi. E ontem a vitória do Aston Villa, hein, sobre o Fulham. O Villa dando passos interessantíssimos rumo à classificação para a próxima Europa League, que é a competição que o Unai Emery vai ter que tentar disputar a coroa com o Sevilla. Se é que o Sevilla, enfim, tem que ver se vai para a próxima Champions, e se vai passar da fase de grupos ou vai cair para a Europa League na fase de grupos, como nesta temporada. Mas, enfim, palmas para o trabalho de Unai Emery, que é espetacular. É isso. Acho que abordei todos os pontos que eu gostaria por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado, principalmente, como sempre, pela paciência.